tarde. Antes de mais nada, em nome do museu, quero agradecer a generosidade da Garcia Amaral e Regina Teixeira de Barros de virem aqui conversar com a gente sobre a exposição Moderno Onde, Moderno Quando, que aconteceu em 2021, um ano antes do centenário da Semana de Arte Moderna de São Paulo. E eu acho que pensando, que a gente está aí no final de 2022, tivemos muitas discussões, exposições, textos publicados, e acho que talvez seja um momento de encerrar esse ano de 22, levando em consideração o que foi essa mostra Moderno Onde, Moderno Quando. Quero agradecer às intérpretes de Libras, a Karina e a Thalita, que vão se revezar aqui, dizer que tem uma lista de presença ali atrás, com a Gabriela, que seria importante que todos assinassem. Então a gente não vai se estender muito. Vou passar a palavra primeiro para a Araci, depois para a Regina, que vão fazer as considerações a partir do trabalho realizado na exposição Moderno Onde, Moderno Quando, e do catálogo também, que acho que é tão importante quanto a exposição. A exposição durou ali de setembro a dezembro de 21, mas o catálogo está disponível no site gratuitamente para download, e quem tiver interesse pode consultar a biblioteca também ou na loja do MAM. Mais uma vez, obrigado, Araci, a palavra está com você. Boa tarde a todos os presentes, boa tarde, Regina, boa tarde, Cauê, todos os presentes. E eu gostaria de dar um depoimento breve, que é uma iniciação à nossa conversa, ao nosso depoimento, e depois passar a palavra para a Regina para poder completar os vazios, as ideias que ela mesma teve em relação a esta curadoria. Quando o MAM nos fez o convite, em fins de 2019, para conceber um evento comemorativo do modernismo, o que emergiu para mim foi a nossa intenção de projetar a visão de um Brasil como um todo, para a chegada das novas ideias e fugir de um enfoque apenas localizado na cidade de São Paulo. E para isso houve muitas discussões, muitas reflexões que nós fomos tentando fazer ao longo do tempo, até chegarmos a uma espécie de esquema do que poderia ser esse evento, que seria para o Museu de Arte Moderna um evento que anteciparia todos os outros que ocorreriam em 2022 e que seria, portanto, um evento que já abordaria o fenômeno do modernismo. A ideia de fazer justamente um evento que vai de 1900 a 1937 é porque para mostrar que a extensão do modernismo como tal e as suas repercussões até 1937, época que é implantado no Brasil o Estado Novo, é um fato muito, digamos assim, positivo. A gente tem que registrar que vários intelectuais saíram do país para estudo no exterior desde a segunda década do século XX. Seja de Pernambuco, as famílias do Rego Monteiro, a família Gomide, além de Mário Pedrosa, também de Pernambuco, Sérgio Milliet de São Paulo, Rubem de Moraes e Oswald de Andrade, que estiveram, entre outros intelectuais e artistas, na Europa. Houve uma tentativa de obtenção de visitação nesse período nosso inicial, fim de 19, já 2020, em várias coleções, seja no Rio, seja em São Paulo. Mas daí, a pandemia que se implanta a partir de fim de fevereiro de 2020, paralisou o trabalho de visitação em loco. E a partir de então, nós começamos a trabalhar somente com contatos à distância. Portanto, essa foi a grande dificuldade da curadoria no preparo da exposição. Para mim, pessoalmente, ao longo da minha vida profissional, foi a exposição mais difícil de preparo por causa das dificuldades da pandemia.
Nós consideramos que a tentativa de fornecer uma cronologia interessante e ampla, que foi, digamos assim, uma pesquisa principal de Raquel Vanego, foi a grande contribuição do nosso catálogo. E, ao mesmo tempo, o interessante foi para nós querer não apenas ter obras de artistas de outros estados, como também convidar autores de várias tendências. Seja o professor Luiz Felipe de Alencastro, que é um professor de História Econômica, seja do professor Durval Muniz de Albuquerque, da Universidade de Pernambuco, seja de Aldo Moura Figueiredo, de Belém, do Pará, incluindo, além deles, Rui Castro, do Rio de Janeiro, que é um contraponto à cidade de São Paulo como centro do modernismo, e especialistas específicos como Ana Maria Beluso, Felipe Chaimovich e Cacá Machado, de São Paulo. A seleção de obras, seja em tendências inovadoras ou fora de contexto, e já aliadas a escolas europeias inovadoras, ocorreu ao longo do tempo. E foi extremamente difícil por causa dessa dificuldade nossa de um contato direto com as obras. Já as tendências nativistas, e é visível isso na personalidade do grande painel do Cícero Dias, esse pernambucano que para nós foi, digamos, o prato-chefe da nossa exposição, se ressaltou de uma forma extraordinária. Ao mesmo tempo, a emergência da nova fotografia no Brasil e o destaque dado à personalidade de Cavalcante enfatizaram justamente esses pontos altos desta exposição Moderno Onde, Moderno Quando. Eu queria destacar como coisas, fatos obrigatórios, a meu ver, da nossa contribuição com essa exposição, quero ver se a Regina também está de acordo, um documento didático sonoro foi filmado e que apresenta o Brasil de 1900 a 1937. Essa projeção, esse vídeo, que era projetado no Espaço Positivo, digamos assim, para os que não queriam ver a exposição com muito cuidado, não estavam muito interessados em ver obra por obra, já fornecia um retrato de corpo inteiro do Brasil nesse período, nos 37 primeiros anos do século XX. Por outro lado, o catálogo em si, para mim, é a contribuição que nós estamos deixando, não, Regina? Como para os estudiosos, assim como para os pesquisadores em geral, sobre a cultura e sociedade e início do século XX no Brasil. Inclusive todos os debates e todas as vertentes dessa modernização que ocorre, não apenas no Sudeste, como no Norte e no Nordeste. Por outro lado, eu queria dizer que as obras selecionadas e expostas, para nós, eu considero que foi digamos assim, um arremate feliz, tendo em vista todas as dificuldades do momento. Queria dar, digamos assim, desejar, enfatizar o agradecimento que eu deixo aqui de uma forma especial à arquitetura do espaço pelo arquiteto Isaac Weitfeld e toda a sua equipe, que valorizou sobremaneira a nossa seleção de obras, as maquetes, as obras, os vídeos, prestigiando a visão do conjunto como um todo dentro da arquitetura do Museu de Arte Moderna. Então, essas são as primeiras palavras que estou dizendo e que eu abro para a Regina para depois, eventualmente, continuar. Obrigada, Aracy. Bom, boa tarde a todos. A Aracy fez um resumo muito bem feito dos principais pontos, que, tanto da exposição quanto do catálogo. Talvez eu apenas reforce um ponto ou outro, a começar pela questão da preparação da exposição durante o período da Covid. A concepção inicial foi anterior à Covid, então nós pensamos, quer dizer, haviam sido convidadas também para ocupar o museu inteiramente, a sala Miro Vilela, a sala Paulo Figueiredo, enfim, ocupar o museu de uma forma abrangente. E o fato, como a Aracy mencionou, da gente não poder, com a chegada da Covid, a gente não poder visitar nem colecionadores, nem coleções públicas, inclusive perder o contato com as instituições, porque todo mundo foi para casa e ficou, enfim, esse primeiro momento foi
de todo mundo suspenso, com muito medo, nós também, evidentemente, e uma incógnita muito grande do que aconteceria em relação à exposição, né? Bom, ao mesmo tempo, quer dizer, a gente está ainda, né, no fim de um governo bastante tumultuado, em termos de cultura, para ser bem eufemista, assim, bem boazinha. Ocorreu nesse meio tempo, durante esse governo, um corte de verbas radical, assim, em relação para a cultura, de uma forma geral. Então, quando finalmente a gente teve uma luz verde por parte do MAN para dar largada à exposição, a gente teve que rever toda a concepção inicial, porque a exposição havia sofrido um corte gigante, de mais de 50%, e o espaço também tinha sido reduzido, enfim, houve uma série de circunstâncias que estavam novas, que eram novas, né, dados importantes que acabaram balizando as nossas escolhas finais. E uma coisa que eu acho que foi bem, vamos dizer assim, um exercício de síntese muito forte, porque a gente queria abranger, como a Aracy falou, arquitetura, fotografia, pintura, escultura, enfim, a gente tinha a ideia de abranger poesia também, enfim, várias linguagens, né, que estavam pensadas para, enfim, um espaço todo subdividido, eventualmente, e por conta da Covid esse espaço teve que ser aberto, que ficou muito bonito, ficou linda a ideia, mas, enfim, a gente teve que reduzir um grande número de obras. Muitos colecionadores que tinham sinalizado com empréstimo voltaram atrás, algumas instituições até o último momento não sabiam se iam emprestar ou não. Então foi vamos dizer assim, um preparo bastante sui generis, né, Aracy? E mesmo a gente se encontrou basicamente virtualmente, né, e não ao vivo. E como a Aracy mencionou, o design da exposição feito pelo ISAI, que desde o primeiro momento tinha sido contactado e depois acompanhou toda a nossa, enfim, toda a transformação que a exposição foi sendo, enfim, levada, né? Nós estamos sendo todos levados, o museu, inclusive, pelas novas circunstâncias. No fim, a gente acabou optando, e o ISAI acho que captou isso muito bem, de fazer um espaço aberto para que pudesse haver uma circulação, ainda assim tinha número fixo de visitantes por hora, né? Então entrava um tanto, tinha que esperar sair para entrar outro tanto. Então teve um pensamento também, vamos dizer assim, do ponto de vista de saúde pública, né? E eu acho que um toque assim, muito pessoal e muito sutil, mas eu acho que muito feliz por parte do ISAI, foi fazer esse pequeno anfiteatro onde a gente projetou esse audiovisual que a Aracy mencionou, né, essa grande cronologia em movimento, remetendo à ideia da escadaria do Teatro Municipal. Evidentemente que se a gente tivesse tido uma circunstância um pouco mais normal, né, a gente teria provavelmente posto um tapete vermelho, feito degraus menores e menos espaçados, e tudo isso teve que ser remodelado devido à pandemia. Mas o ISAI pensou nesse sentido, quer dizer, de fazer alguma referência arquitetônica, em termos da exposição, ao Teatro Municipal. E isso acabou ficando mais entre nós, uma discussão entre nós, acho que isso nem ficou perceptível, enfim, pelo público. Mas é uma ideia que eu achei muito bonita, né? Posso falar uma coisa? Claro. Não, isso que a Regina falou, que nós tivemos que alterar a nossa seleção de obras, é porque a partir
eu acho que vocês todos vivenciaram esse período. Nós todos houve um novo protocolo de espacialidade nos museus. Então, essa redução a que ela se refere é porque, em vez de termos de 4 obras de um artista, nós tínhamos que pôr uma obra para que houvesse maior espaço entre uma obra e outra e a circulação das pessoas não ficasse tão intensa e houvesse uma possibilidade de um passeio pela exposição sem, digamos assim, um encontro exagerado de pessoas. Porque, como todos vocês sabem, viveram esse período e que ficará marcado, evidentemente, na história cultural e que abordou os museus, abrangeu os museus, foi o problema de que diminuiu muito a visitação também dos museus, porque as pessoas se recusavam a sair de casa. Então, realmente, isso fez a gente reduzir o número de obras, o dinheiro diminuiu, a espacialidade se alterou. Então, são os novos protocolos vigentes durante a pandemia. E isso todos nós sofremos. Desculpa, imagina, não foi ótima a sua intervenção. Outro ponto que eu acho que é importante sublinhar é a questão do título, né? Do título Moderno Onde, Moderno Quando, porque quando nós somos convidados para fazer uma exposição sobre a Semana de Arte Moderna, isso incomodou um pouco de cara, porque, enfim, quantas exposições comemorativas da Semana de Arte Moderna a gente já viu, pelo menos nos últimos 50 anos, a cada 10 anos tem sempre alguma coisa grande e retomando certos aspectos da exposição e tal. Então, como a Aracy mencionou, a nossa ideia foi pensar, claro, a semana como um ponto importante na nossa história, na história da arte do Brasil, pelo menos na história como ela é narrada, né, nos chega até hoje, mas tomando a semana não como um divisor de águas, tudo que aconteceu antes não era moderno, tudo que aconteceu depois passa a ser moderno, mas como parte de um processo muito maior, descontínuo, não é um processo que assim vai para frente, só ele vai e volta, tem meandros aí, e ele ocorre evidentemente só em São Paulo. O Rio de Janeiro era a capital, a gente tem coisas importantes acontecendo no Recife, em Fortaleza, no Rio Grande do Sul, coisas diferentes, quer dizer, você tem grupos de literatos, intelectuais que se juntam em diferentes pontos, por exemplo, com muito mais facilidade do que os artistas plásticos, né, para realizar, para criar grupos de debates e de revoltas contra a academia, por exemplo. Na literatura isso é muito mais, vamos dizer assim, colecionável, né? Muito mais perceptível, porque cada grande cidade teve pelo menos um grupo de escritores que se rebelavam contra as academias, né? As regras da academia. Mas a ideia, então, quer dizer, essa expansão temporal e territorial que a gente quis sublinhar, ela nos fez pensar não numa exposição assertiva, falando a Semana de Arte Moderna foi isso, a arte moderna é aquilo, mas uma proposição, uma provocação, uma proposição de perguntas, quer dizer, de lançar um debate, enfim, de lançar perguntas mesmo e de chamar diferentes autores para contribuir no catálogo, justamente para que essas interrogações, para que o pensamento em torno dessa exposição e da semana não fosse um pensamento linear e único, né? Que ele fosse mesmo cheio de problematizado, vamos dizer assim, né? E o nosso ponto de partida foi escolher algumas poucas obras e poucos artistas, mas sempre tendo em mente a intenção de renovação. Então, se a gente escolhe um Victor de Bugrá com a Estação de Mairim, por exemplo, de 1906, ou como a Aracy mencionou, a fotografia do Valério Vieira, também do começo do século e tal, pensando não em
vamos dizer assim, marcos, ponto zero, né? Quer dizer, como se fosse a marco zero de alguma coisa, mas como uma representação, uma manifestação de uma vontade de renovação que faz parte de um todo muito maior. Né? Então, enfim, era um pouco isso que eu queria ressaltar, essa ideia de problematizar a semana e não trazer a semana como algo a ser glorificado, como foi durante, enfim, 50, muitos anos, durante muitas comemorações da semana. O que me parece natural, tanto aos 50 anos a semana ganhar uma grande retrospectiva no MASP, como ocorreu, né, vangloriando a cidade de São Paulo, enfim, dentro desse espírito ufanista que regia, que, enfim, rege, ainda rege, mas regia muito, né, a elite paulistana, mas eu acho que essa tentativa de problematizar toda essa história, né, não só da semana, mas a história contada sobre a semana, vem um pouco ao encontro do espírito do nosso tempo, né? E o que é interessante é que a gente recebeu muitas perguntas e muitas, enfim, intervenções no sentido de, e a representatividade de gênero, de cor, enfim, as representatividades inúmeras que hoje são, vamos dizer assim, essenciais a serem pensadas, colocadas e mesmo, enfim, estarem presentes, né, numa exposição, como a gente vê aqui no Panorama agora, né, um exemplo bom é o Panorama, mas que naquela época não era uma questão colocada. É como se você perguntar para o, sei lá, Pedro Vaz de Caminha por que ele foi de navio e não de avião. Né? Quer dizer, não tem o avião naquela época, quer dizer, não tinha esse debate, não estava colocado esse debate, eram outros tempos, outras problemáticos, sim, quer dizer, cheios de coisas condenáveis, sim, mas a posteriori, quer dizer, hoje a gente olha para trás e fala, bom, aquilo lá era complicado, hoje não dá mais para fazer uma exposição naqueles moldes, por N razões, mas não dá para cobrar do passado uma coisa que o passado, enfim, não tinha a percepção, nem, enfim, nenhum tipo de problematização com o que a gente tem hoje. E seria esquisito se fosse igual hoje e no passado. Né? Não acontece isso. Então, daqui a 20 anos, provavelmente o que a gente está dizendo agora vai soar estranho também, porque daqui a 20 anos as questões serão outras. É verdade, eu acho que a Regina está chamando a atenção para um ponto interessante, porque é claro que a comemoração da semana, quando ela fez 40 anos ou quando ela fez 50 anos, era de um todo. Mas depois, já no começo deste século XXI, justamente, já começou a reverberar aqui certas preocupações e coisas que nos Estados Unidos eram muito importantes, como é o problema do feminismo, eram cobradas em exposições aqui. Então nós vimos, seja essas ondas do feminismo, depois, digamos assim, do debate da presença, digamos assim, do negro, depois da presença indígena, e nós também sentimos isso quando nós preparamos a exposição, quando nós abrimos a exposição. As pessoas dizem assim, mas não tem nenhum artista negro? Nós tínhamos o Arthur Timóteo, mas acontece que até chegaram a falar, o Di Cavalcanti também é negro, tem uma ascendência negra, entende? O Estevão Silva também. O Estevão Silva. Então, havia uma preocupação depois da representatividade de elementos que antes não eram destacados por essa característica e que passaram a ser. Assim como há 10 anos atrás aqui no Brasil começou uma intensa preocupação e cobrança em relação à presença feminina. Como hoje existe também esse debate em relação à presença feminina na política. Tem que ter tantas deputadas, tem que ter tantos senadores, tem que ter tantas ministras. Então, parece que hoje existe uma cobrança, e cada momento que surge da história
nós vamos sendo acumulados de articulações que vão novamente demandando essas presenças. E para nós perguntar, mas você não tem nenhum negro na exposição? E nós tínhamos, de fato. Mas os jornalistas vinham com a última necessidade imposta pela mídia. E a imposição da mídia, no caso, era a presença do negro, assim como agora, ultimamente, nos últimos 3 anos, é a presença indígena nas obras, digamos assim, nos colegiados, na representatividade. Mas havia, por exemplo, um modernismo intenso em Pernambuco, representado seja por um Cícero Dias ou por um Rego Monteiro, a família do Rego Monteiro, né? Rego Monteiro, Fedora Rego Monteiro, Joaquim Rego Monteiro, enfim. Havia também em Minas Gerais, na poesia, meu Deus, com Carlos Drummond de Andrade, com tantos romancistas e poetas e revistas de arte moderna que aconteciam em Minas. Agora, essas coisas estavam mais ou menos ocultadas, ou estavam pouco aparentes, e nós citamos na nossa cronologia a presença desses órgãos, desses artistas, porque eles são tão importantes quanto o São Paulo. Quando um Raul Pó, gaúcho, vai para o Amazonas e leciona em Belém do Pará, e depois vai escrever justamente os poemas que ele escreveu, que vão ficar marcados na história do modernismo brasileiro, pouca gente se lembrava de que ele era um gaúcho, entende? E nós temos, então, todas as vertentes do Brasil, em todos os estados do Brasil, um pequeno grupo, como no Ceará, que a Regina mesma estudou agora o modernismo no Ceará, e nós vimos a presença, não apenas de um nascente desejo de atualização em Pernambuco e no Ceará, como também a formação de coleções grandes de arte contemporânea e moderna no Ceará. Então, o Brasil desperta no século XX de uma forma muito intensa. Isso é muito marcante e eu acho que isso aparece também na nossa exposição através de empréstimos ocorridos e obtidos através de colecionadores nesses lugares. Isso, para mim, foi também marcante na nossa exposição e pouca imprensa se deteve nesse dado, entende? De nós termos trazido coisas de outros lugares para mostrar a representatividade desses outros lugares, seja como articulistas, como professores, seja como autores, artistas, e isso foi um dado importante, eu acho, a nossa contribuição. E queria reforçar também, Aracy, o modo como a organização do catálogo que vocês fizeram foi também uma organização diversa que tentou dar conta de uma representatividade do modernismo no Brasil todo, inclusive com textos questionadores, né, sobre o próprio legado, né, do modernismo. Então, eu ressalto que o catálogo, de um modo muito explícito, eu acho que ele responde a certas demandas atuais sobre, né, uma reflexão que problematize a posteriori, que não obviamente, quando alguém vai discutir a presença do Mário de Andrade no Norte e dizer que ele teve uma postura colonial, como aparece isso no catálogo, de novo, olhar com as lupas do presente, mas que é relevante esse olhar, né? De fato, a história nunca está pronta e acabada, está sempre sendo revista, e acho que o catálogo que vocês organizaram buscou também uma reflexão, e acho que esse é o grande legado, né? Porque não se trata apenas de comemorar o centenário da Semana de Arte Moderna, como tem sido feito a cada década. Discussão. Foi uma abertura de discussão muito relevante, e foi e acho que aconteceu no momento, assim, antecipando, né, o momento mais celebratório, que foi o ano de 22, paralelo à exposição de um artista indígena que também estava provocando isso, né, um pouco. Vocês tiveram alguns encontros, né, o Jair Lisbel e vocês, né, ao longo, né, da montagem, da abertura, e acho que essas exposições acontecerem junto é um modo de ampliar a discussão, né, e de
não de julgar o passado simplesmente, os modernistas eram racistas, elitistas, colonialistas, mas de abrir um outro modo de percepção desse legado que talvez não fosse óbvio mesmo e que agora é uma questão fundamental, inescapável para o debate. É verdade. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Bom, se ninguém tem nada, eu gostaria mais uma vez, né, de agradecer a presença de todos, e especialmente da Aracy e da Regina. Tenho certeza que essa mostra e o catálogo são marcos fundamentais para a reflexão sobre a arte moderna no Brasil. E encerramos essa tarde aqui. Eu só queria falar mais uma coisa, que o catálogo está esgotado, né? Mas que está disponível no site gratuitamente. Está esgotado? Esgotadíssimo. E eu gostaria de dizer também que um dado que eu lamentei profundamente é o catálogo ter ficado pronto, acho que 5 dias, uma semana antes da exposição se encerrar, o que impossibilitou o público de ter acesso ao catálogo com a exposição em vigência. E isso, para mim, foi muito, acho que dramático, tendo em vista o longo processo e a dificuldade do processo de preparo da exposição e do catálogo. E ele só ter ficado pronto depois me deixou muito, assim, deprimida em relação ao evento que nós tínhamos devotado tanto tempo, de fins de 19 até praticamente fim de 21, começo de 20. Em todo caso, o fato dele ter se esgotado, para mim, mostra que ele foi requestado e teve uma aceitação que merecia, inclusive, ter sido mais divulgada. Agora, se as pessoas agora só podem ter acesso a ele por meios, digamos assim, não só por meios virtuais e não por meio físico, também é uma pena, porque as bibliotecas vão se sentir desprovidas de um material didático importantíssimo. Eu faria votos até que a direção do museu pudesse contemplar uma tiragem mínima possível, extra, de mais exemplares do catálogo. Eu só queria reforçar que o catálogo foi distribuído para todas as bibliotecas da cidade, no projeto SP Leituras, e que grande parte... Para a Biblioteca Nacional também? Biblioteca Nacional, para bibliotecas da cidade toda, tem uma distribuição ampla, isso é inclusive contrapartida por conta, né, de ser feito com dinheiro público. E também gostaria que o catálogo tivesse saído na abertura, gostaria muito, mas também lembrar que muitos autores entregaram o texto com a exposição já em cartaz, né, e que atrasou bastante o cronograma. E acho que é uma grande vontade, sim, de fazer reedições, mas a gente precisa, obviamente, contar também com patrocinadores, contar com projetos e com estrutura institucional de leis que possibilitem isso. A gente sabe a dificuldade que é fazer um livro no Brasil, livro impresso no Brasil está cada vez mais difícil. Lamento ver livraria fechando, revista só são online, jornais online, como que, né, é uma crise grande, mas eu tenho certeza que as pessoas vão encontrar esse catálogo não apenas na Biblioteca do MAM, mas nas melhores bibliotecas desse país. Isso é muito bom, porque o próprio título da exposição foi uma provocação. Teve a intenção de ser uma provocação e foi uma provocação. E eu acho que o catálogo encerra, como vocês estão dizendo, e que eu também enfatizei, um desejo de abrir o debate em torno do modernismo, né, Regina? Abrir o debate e não ficar ele centralizado na cidade de São Paulo. E essa foi a nossa intenção, e se isso aconteceu, é positivo. Pensando assim, boa tarde. Boa tarde, meu nome é Anderson. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a possibilidade de apresentação dessa exposição, né, toda ao museu e também a curadoria, né, eu acho que abre para a gente essa possibilidade de pensar, né, tanto no tempo presente como o que era, né,
hoje do passado, e esse legado do modernismo, enfim, né, até hoje no campo da arte. E eu gostaria de saber, uma pergunta assim, que talvez também vocês possam ter resposta, mas se existe se vocês pensarem na possibilidade de outras itinerâncias, né, para além do espaço do Humana, aqui de São Paulo, porque eu fiquei pensando assim, nesse aspecto, né, da recepção, tal, do catálogo, da exposição em si, mas o quanto esse tema, né, esse esforço, né, da curadoria, desse mote em pensar os modernismos fora, né, desse âmbito de São Paulo e Teatro Municipal, blá, blá, o quanto isso também pode ser reverberado em outros espaços, até no Brasil, né, ou fora também, né, esse diálogo, né, essa conversa fora, dentro do país, né, em outros estados, municípios, enfim, mas também fora, né, do Brasil. Eu acho que é um tema que pode ser alçado, né, assim, enfim, como é que vocês pensam nisso, né, nesse aspecto da recepção? É isso. Antes do início da pandemia, a gente chegou a fazer contato com instituições no Rio de Janeiro que se interessaram por apresentar a exposição lá, mas a pandemia cortou completamente. E em termos de itinerância, viajar com obras de arte moderna é muito complicado, porque enfim, o seguro é muito alto, os colecionadores e as instituições tendem a não querer que as obras fiquem fora muito tempo. Então, é possível sim fazer itinerâncias, mas as obras têm que ser muitas vezes substituídas e, enfim, precisa ter uma vontade de outras instituições. Né? Só fazer um comentário que acho que foi algo muito, assim, a exposição ela aconteceu em 2021 também porque em 22 seria muito difícil conseguir aquelas obras, né? A maior parte das obras da exposição não pertencem ao acervo do museu, embora tinha obras do acervo do museu. E acho que foi um esforço tremendo da Aracy, da Regina, mas também da instituição. Eu me empenhei em reuniões com diretores de museus e pedindo obras, e que em 22 estava todo mundo fazendo exposição sobre arte moderna, e acho que a Aracy e a Regina não conseguiriam ter reunido esse conjunto precioso que elas conseguiram no ano seguinte. Só foi possível em 21, a gente ainda tentou prorrogá-la até fevereiro de 22, né? Mas nem pensar, a gente teve que acabar em dezembro a exposição porque não tinha condição de ter os empréstimos, a exposição ia ficar muito desfalcada, já passou por um processo de revisão por conta do adiamento, e aí passar por uma outro processo ia ser um tanto traumático para vocês, né? Eu acho que a exposição circulante só pode ocorrer em países muito cultivados, culturalmente falando. E, infelizmente, o Brasil não está nesse patamar. A mesma coisa ocorreu, por exemplo, este ano, com a exposição, por exemplo, que eu fiz a curadoria do José Cláudio da Silva, na Galeria Nara Rosda, ele vieram me dizer, mas essa exposição precisa circular, essa exposição precisa ir para outros museus do Brasil, mas acontece que se a instituição que organiza não faz os contatos no início da curadoria, no início do preparo daquele evento, nunca vai poder ter o percurso garantido. Agora, é claro que numa exposição como essa que nós fizemos, de um nível tão alto de empréstimos particulares, numa época tão difícil de pandemia, era realmente impossível, porque ninguém queria ceder, todo mundo cedeu às vezes até por favor, como eles diziam, e depois queriam imediatamente a devolução das suas obras em suas paredes, em suas casas. Então, um país que tem o hábito de curadoria, de receber exposições, de ceder obras, é uma coisa, mas um país que tem as oscilações econômicas como nós possuímos aqui no Brasil, é extremamente árduo uma instituição, mesmo que ela seja muito sólida, que ela consiga, desde o início do preparo de um evento, um percurso para essa exposição. E isso é muito cruel e é pouco econômico, inclusive, porque você organiza um grande evento e ele fica circunscrito a um só lugar, uma grande coleção num só lugar. E isso é uma injustiça também com o público de grandes capitais, como Belo Horizonte, como Porto Alegre,
como Fortaleza, como Rio de Janeiro, como Brasília, enfim, como Belém do Pará. É uma injustiça, como o Recife. Eu acho que o Brasil tem que alterar muito essa política cultural para podermos chegar a esse nível de intercâmbio dentro do país. Do contrário, nós vamos sempre continuar sendo desconhecidos dentro de nós mesmos. Eu acho que esse é o atual patamar ainda que o Brasil fica. Se você não vai para aquele estado, você não sabe o que está acontecendo lá. Nem o Rio de Janeiro, que é 400 quilômetros, 600 quilômetros de São Paulo. Infelizmente, essa é a nossa realidade. E só um governo federal, estadual e mesmo municipal esclarecido pode alterar essa situação e quando houver verba para isso, né? Não na situação atual em que o Brasil se encontra. Mas vamos fazer votos de que isso ocorra breve. Bom, então, a gente estava quase fechando, depois reabrimos o debate. Queria agradecer a todos, agradecer mais uma vez nossas intérpretes, Karina e Thalita, e até a próxima. Agradecer a produção do museu, a Helenice, um pouco da comunicação, Jamile, Marina, a biblioteca, que está aqui com um acervo novo incrível, né, da Aracy Amaral, de livros, e que a gente vai ter muito o que aprender ainda com esses livros, né, Aracy? Obrigada pela presença também.